Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e o intuito do vídeo de hoje é bem simples, eu quero trazer uma atualização sobre o cenário econômico americano, nessa questão de guerra tarifária do Donald Trump, né, que entra em vigor já na quarta-feira dessa semana, dar uma olhada no gráfico do S&P 500, projetar um pouco das próximas semanas e dos próximos meses, amarrar tudo isso aí e entender o que nós investidores de qualidade, nós investidores de sucesso, podemos fazer para sair bem nessa história toda, beleza? Então assiste o vídeo inteiro, é importante que amarre tudo, tá? É importante que entenda o conceito inteiro para tomar a melhor decisão. Deixa seu like, segue o canal para receber atualizações constantes aí sobre o canal e bora pro vídeo. Bom, galera, antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, que é o cenário político, a questão tarifária, óbvio, né, que tá derrubando as bolsas a semana passada e já começou caindo, tá? As bolsas ao redor do planeta tudo caindo, Europa tudo no vermelho, Ásia também tudo no vermelho, enfim, a gente já vai entrar nesse assunto. Mas a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer você que deixa o like, que segue o canal, que de alguma forma acredita no trabalho que a gente está fazendo aqui. Meu muito obrigado, tá? A minha ideia quando eu criei esse canal era justamente criar uma comunidade de pessoas que levassem o mercado a sério, tá? Pessoas que enxergam no mercado acionário, seja o americano, brasileiro ou qualquer outro, tanto faz, uma oportunidade de fazer dinheiro de verdade, seja no curto, médio, longo prazo para se aposentar. A questão é que leve a sério o mercado financeiro, porque de amadorismo o mercado tá cheio, tá? Inclusive, grande maioria das pessoas no mercado acionário são amadores, tá? E vou te falar uma coisa, os bancos, as instituições financeiras, elas adoram isso, eles adoram os amadores do mercado. Na verdade, eles precisam dos amadores no mercado. Sem os amadores, eles não conseguem liquidez para comprar e vender em qualquer lugar que eles querem. Eles precisam de gente que está comprado ou vendendo errado, justamente para eles poderem fazer bons negócios. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Então eu vou trazer para vocês aqui uma ação muito interessante, tá? Que chama GameStop, é uma empresa que ficou muito famosa no começo de 2021, acho que muitos conhecem, mas para quem não conhece, inclusive tem até um seriado aqui, um seriado não, desculpa, um documentário curto de 3 episódios chamado GameStop contra Wall Street aqui no Netflix, que conta a história dessa empresa, né? Como pessoas como eu, você, se juntaram num fórum de internet e decidiram comprar essa ação, né? Essa ação que é de uma empresa ruim, né? Uma ação que já tá, uma empresa que já tá perto da falência. E eles pensaram, falaram, e se a gente, todo mundo aqui comprasse essa ação, o que aconteceria? Será que a gente consegue inflar artificialmente? Será que a gente consegue quebrar algum fundo, confrontar o Wall Street? Enfim, o que aconteceria? E de fato, ela subiu. Eles conseguiram o que queriam. Em 3 semanas, eles conseguiram entregar mais aqui de 2-3 mil% de crescimento na ação. Foi um movimento bizarro, chocou, foi parar até na justiça, né? Porque foi de certa forma uma manipulação, só que não sabia se tinha sido justa ou não. Enfim, assista o documentário que é bem bacana. Mas por que eu tô trazendo esse exemplo aqui, tá? Vamos supor que você tenha sido uma das pessoas que comprou lá no fundo e tá aqui fazendo 2.000%, tá? Como é que você vai conseguir sair no lucro nisso aqui? Para você realizar esse lucro, ou seja, colocar esse dinheiro no bolso, você precisa de alguém que compre a sua ação. Ou seja, você precisa de alguém muito desavisado, alguém muito amador que vai comprar a ação lá em cima, uma ação que é uma porcaria, e vai comprar numa ação que subiu 2.000%. Se você não tiver essa pessoa, você não consegue fazer negócio e aí a ação vai começar a cair, até uma hora que vai achar um comprador, só que nisso provavelmente você já deixou bastante dinheiro na mesa. Então, eu tô trazendo esse exemplo justamente para mostrar a importância do amadorismo, né, das pessoas amadoras no mercado. E se vocês assistirem esse documentário que eu trouxe, vocês vão ver que tem muita gente que é assim. Eu sei que parece bizarro, falando, pô, como é que o cara vai comprar? Mas, gente, acredita, tem muita gente que tem o medo de ficar de fora, começa a ter inveja, as pessoas estão fazendo dinheiro, meu amigo fez dinheiro, eu vou fazer também. Enfim, acredite, tem muito amadorismo no mercado financeiro, os bancos adoram, e o meu intuito aqui com o canal, de novo, é fazer uma comunidade que saia do amadorismo e vá para o lado dos profissionais, que opere isso de maneira adequada para fazer dinheiro de verdade. Beleza, galera? Então, novamente, muito obrigado e bora pro vídeo. Bom, como eu comentei, o mercado está caindo desde a semana passada pela questão tarifária do Donald Trump. Eu fiz o vídeo semana passada falando justamente que a semana passada e segunda e terça dessa semana, já que as tarifas entram em vigor quarta-feira, seriam decisivas aí para o futuro de curto e médio prazo, visto que alguma coisa precisa acontecer. Seja boas notícias com tarifas mais brandas que não vieram, mas notícias com mais tarifas que vieram, né? Que foi o caso do carro, né? Que ele vai taxar 25% de carros importados, ou mesmo que não acontecesse nada, o mercado ia ver que ia chegando perto de quarta-feira, como tá acontecendo, ele tá vendo que as tarifas vão acontecer e é por isso que o mercado tá temendo pelo pior, tá achando que o buraco pode ser mais embaixo e as bolsas do planeta inteiro estão reagindo a isso, tá? Visto isso, eu quero trazer algumas ferramentas que corroboram com esse discurso e o gráfico também para a gente dar uma olhada em possíveis oportunidades, até onde pode chegar esse fundo,
mundo. A primeira ferramenta que eu quero trazer aqui, e é muito interessante, é uma ferramenta do CNN que eu acompanho bastante, pelo menos uma vez por semana eu dou uma olhada, que é a ferramenta de medo e otimismo do mercado. Ele basicamente traz o sentimento aqui do mercado. Quanto mais para a esquerda ele tiver, né, medo, muito medo, significa que o mercado tá nesse setor aí de pavor e tal, e quanto mais para a direita, significa que o mercado tá feliz, tá otimista, tá todo mundo colocando dinheiro. E aqui eu já vou trazer uma frase muito famosa do Warren Buffett que diz o seguinte: compre ao som dos canhões, ou seja, aqui na esquerda, e venda ao som do violino, que é aqui na direita. Ou seja, de acordo com Warren Buffett, você faz muitos bons negócios nesse lado, e do lado direito você começa a desovar as ações, você começa a vender para quem? Para o pessoal que costuma comprar lá nas máximas. Então, enfim, fica aqui o adendo. A segunda ferramenta que eu quero trazer aqui, que é uma ferramenta que eu conheci semana passada no canal do Fernando Urich, que é um economista famoso aí no YouTube, né, um youtuber de economia, e ele trouxe essa ferramenta bem bacana aqui, que mostra o sentimento de incerteza global. Eles têm uma métrica aqui muito interessante, eu estava dando uma lida, eles entrevistam vários jornais, dados econômicos, enfim, eles chegam numa métrica aqui que calcula a incerteza dos países e global como um todo. Então, dando uma olhada aqui na ferramenta, a gente está no global, a gente vê que dentro da métrica deles, eles estão na máxima histórica de incertezas, ou seja, o planeta está com o pé atrás aí com o cenário econômico, não está muito favorável para fazer negócios. E se a gente der uma olhada nesse aqui, que é só dos Estados Unidos, a gente vê também que disparou nas últimas semanas aqui, não chegou nos patamares da pandemia, mas já está em patamares recordes aqui, ou seja, o mercado como um todo vê um cenário de muita incerteza, de muita insegurança, o que vem refletindo na bolsa como um todo. Já que no gráfico do S&P 500, queria mostrar algumas coisas para vocês. A primeira coisa delas, eu estou no gráfico mensal, eu não costumo usar o gráfico mensal, mas eu achei oportuno porque a gente está justamente no último dia do mês e foi uma queda brusca. A gente vê que desde o topo histórico até o fundo já foram mais de 10%. O que eu quero só que vocês prestem atenção é o seguinte, dá uma olhada no panorama como um todo, tá? Desde 2006 até hoje. A vela desse mês, eu sei que assusta porque a gente está passando por ela, mas historicamente ela não tem nada de diferente do que já aconteceu no passado. Se a gente olhar em 2008, a gente vê uma queda, a gente olha aqui na pandemia, também tiveram velas feias, vermelhas, quando os Estados Unidos subiu os juros, ou seja, tá super tranquilo. Historicamente, é necessário umas velas desse tipo aqui que vão levar o mercado para baixo. Dando uma olhada aqui no gráfico semanal e já com umas linhas de estudo, eu cheguei a mostrar algumas vezes aqui o gráfico do S&P 500 subindo numa tendência super saudável desde 2023 e que ele estava na parte de baixo aqui do canal e era uma parte muito importante, porque se ele respeitar essa parte aqui, ele pode voltar para as máximas, fazer novas máximas, porém, se ele perder aqui, que é o que aparentemente está acontecendo, ele pode buscar novas mínimas, ele pode vir para essa região aqui e até buscar a média de 200, que eu acharia super natural, é super saudável. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, ó. Se a gente der uma olhada no histórico, a gente tem a média de 200 em amarelo aqui, e a gente vê que historicamente ele volta várias vezes para a média de 200 aqui na pandemia, aqui em 2022, e não seria nenhum absurdo não se ele perdesse aqui esse fundo e voltasse mais uns 10, 15% de encontro com a média de 200, entrasse no sobrevendido, enfim, graficamente falando, há espaço para isso acontecer, e eu acho que economicamente falando também há espaço para isso acontecer. O que eu quero dizer com isso? Independente do que acontecer na quarta-feira, eu acho que o efeito colateral já vai acontecer, não tem jeito, tá? Como o planeta está num momento de incerteza, isso é natural que desacelere a economia. Eu vou trazer um exemplo muito simples aqui, baseado na taxação de carros importados. Então suponha que o americano normal lá, ele queira trocar de carro. O que ele vai pensar ali? Pô, eu não sei se eu troco agora, se eu espero, porque eu não sei se eu tô pagando barato, se eu vou pagar mais barato ou mais caro no futuro, eu não sei quanto que meu carro vale. Enfim, o que ele vai fazer? Eu vou ficar quieto por um tempo, vou segurar meu dinheiro e eu vou ficar com o mesmo carro na garagem. Isso desacelera a economia. E isso vai ser refletido quando? Primeiro, nos dados econômicos que os Estados Unidos solta semanalmente, né? Tipo o CPI, que é dado de inflação, o payroll, enfim, alguns dados econômicos que ajudam a entender o cenário, e no resultado das empresas, que inclusive daqui 3, 4 semanas vão começar a vir. Teremos resultados de Amazon, Google, enfim, empresas extremamente importantes, que ali vai ser um grande balizador para ver as consequências, né, os efeitos colaterais das decisões do Trump. O primeiro cenário, que é o que eu acho que vai acontecer, é que de fato vai refletir sim na entrega das empresas, e isso vai dar uma estagnada. Os Estados Unidos vai entrar em alguns meses de possível recessão, de segurada em geral na economia, e a segunda opção é que não se reflita em nada, a empresa vai continuar entregando bons números, e aí seria o melhor dos mundos, porque você vai estar comprando uma empresa que está fazendo lucros crescentes trimestre após trimestre e num preço bom, ou seja, seria o melhor dos mundos, apesar de novo, eu acho que isso vai sim se refletir nos resultados das empresas. Ou seja, resumindo, acho que a gente ainda não está
está no fundo. Eu acho que, sendo bem franco, a gente vai ter semanas e talvez meses meio complicados. Graficamente tem espaço para cair, economicamente também tem espaço para segurar, ou seja, eu acho que a gente não chegou no fundo do poço ainda, tá? Bom, dito isso, não quero assustar, vamos para as boas notícias, que eu também tenho boas notícias, tá bom? Bom, como ponto positivo, eu vou trazer uma questão estatística a nosso favor e eu vou explicar ela agora. Só que é uma apresentação feita pelo Tom Lee, eu falei sobre ele alguns vídeos atrás, ele é um cara super respeitado no mercado financeiro, uma voz ativa lá, dono de casa de análise, enfim, ele fez essa apresentação aqui, que ele trouxe uns dados super interessantes, e um deles foi esse aqui. Só que é uma tabela que demonstra quantos dias demoraram para a bolsa cair da máxima histórica em 10% nos principais eventos históricos. Se a gente der uma olhada no evento que a gente está passando nesse momento, a gente precisou de 20 dias para cair da máxima histórica em 10%, e isso coloca esse período entre os 5 vezes mais rápido que isso aconteceu. Ou seja, esse período já entrou para a história como uma das quedas mais bruscas e rápidas aí que a gente já teve no mercado. E o que isso quer dizer? Ele trouxe aqui o que aconteceu nos meses subsequentes das outras datas que aconteceu algo semelhante. Então a gente tem Covid, guerra, crise, enfim, datas que foram complicadas, que derrubaram a bolsa. E o que aconteceu nos meses seguintes? Se a gente der uma olhada aqui, no mês seguinte, depois de cair 10%, no nosso caso agora vai ser o mês de abril, 5 das 6 oportunidades já tinham subido bastante até. Tirando o Covid, que ainda caiu mais 14%, nas outras oportunidades nós tivemos uma subida forte. Nos 3 meses seguintes, todas as bolsas subiram. Nos 6 meses seguintes, todas as bolsas subiram também. E nos 12 meses seguintes, todas as bolsas fecharam bastante para frente, com uma média de 20% de alta. O que isso significa? Significa que a probabilidade de a gente estar comprando bem é muito grande. Pode cair mais, não significa que no mês seguinte, tá? Isso aqui é um dado passado, tá bom? Ou seja, não há garantia que isso vá se repetir, mas a probabilidade de a gente estar comprando perto do fundo e daqui 12 meses ele subir 15, 20% é muito grande, ou seja, um ponto muito positivo aí para quem está se posicionando agora. Bom, dito isso, o que eu estou fazendo? Eu, na verdade, estou fazendo duas estratégias. Lembrando que são apenas as minhas estratégias, não são recomendações, sugestões de compra, são apenas análises para ajudar vocês a tomarem as melhores decisões, beleza? Então a minha primeira estratégia é a estratégia que eu já trouxe no vídeo passado, que é comprar o que eu julgo serem as melhores empresas do planeta a preços bons. Então essa semana eu comprei Nvidia, eu falei aqui naquele vídeo que eu queria que ele perdesse esse meio aqui para o fundo, porque eu acho que seria uma compra boa. Comprei hoje aqui para buscar a máxima histórica de uns 40%, comprei mais Microsoft nessa mínima, comprei mais Amazon, enfim, tô comprando as melhores empresas do planeta a cada vez preços melhores. Não comprei todas, tá? Até porque tem dinheiro limitado, tá? Eu vou comprando aos poucos, justamente para ir melhorando meus preços médios, mas eu sempre tenho caixa, porque a gente nunca sabe quando é o fundo. Então essa foi a minha primeira estratégia. A segunda estratégia é comprar empresas de setores vitais para a economia, como o setor de saúde, bens de consumo, energia, enfim, setores que costumam segurar melhor a bronca aí de uma recessão, de um momento estranho na economia. Elas costumam ou ficar meio de lado, não cair muito, ou até subir, tá? Então eu vou trazer algumas empresas aqui interessantes para fazer análise. Uma delas é a Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson está num momento gráfico muito interessante. Ela rompeu essa tendência de baixo, se segurou aqui em cima, então ela pode ser que ela dê uma espichada aqui para cima, ou seja, tá bem bacana graficamente. A segunda empresa que eu estou de olho é a Costco. Costco, para quem não conhece, é uma rede de supermercados super famosa lá nos Estados Unidos. Eles são apaixonados por essa rede, tem produtos diferenciados, produtos gigantescos do jeito que o americano gosta, e ela performa muito bem. Por isso que ela tem essa subida bem agressiva nos últimos anos. É uma empresa que não deixa muitos pontos de entrada, e ela deixou um agora muito interessante aqui também, recuou já 18%, e eu deixei uma linha aqui de alerta, mas não tocou essa linha e eu não tinha visto, e eu perdi essa subida aqui no momento, já subiu 6%, hoje ela deu uma estourada, podia estar já com 11%, enfim, é uma empresa que se recuar, provavelmente eu vou montar uma posição nela. E por fim, a United Health, tá? A United Health é uma empresa que eu trouxe no vídeo de empresas pra gente ficar de olho em março, e ela performou super bem. Na ocasião, eu fiz o vídeo dia 3 de março, e ela tava nesse fundo aqui. Eu havia dito que era um fundo muito interessante aqui, era um fundo de suporte, tava na região sobrevendida, é uma empresa muito boa, não justificava essa queda toda, e ela subiu muito bem aqui, desde a minha compra até o momento, eu já tô com mais de 15%, ou seja, tô super satisfeito, não devo vender, tá? Justamente por conta disso, porque nesse momento de incerteza eu já tenho uma empresa super pra frente e que se continuar nessa tendência vai chegar nos 30%, ou seja, vocês percebem como é importante fazer boas análises de boas empresas, ter uma estratégia bem definida, seja em um momento que o mercado tá pra cima, no momento que o mercado tá estranho, porque ó, querendo ou não, no mês em que o mercado foi muito mal, o S&P caiu 10%, eu tenho um ativo que subiu 15%. Percebe como isso dá uma
ajudada na performance, né? Dá uma equilibrada nas perdas, né? Melhora muito a minha performance a longo prazo. Beleza, galera? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você tem alguma dessas empresas ou alguma outra empresa que vocês queiram analisar. Eu acho super interessante. Vou trazer um vídeo de empresas boas para segurar durante a crise, beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Novamente, muito obrigado. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!